Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar o primeiro tópico da lição de número 9 da revista Compromisso. A revista é esta, que se encontra em minhas mãos, da Convicção Editora. A lição de número 9, conforme está sendo projetado, fala sobre o reino de Judá, ou do Sul, cuja capital era Jerusalém. Vai tratar de Abias a Jeorão. Então, vamos chamar do texto, isso mesmo. Nesse texto áureo se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 17. Eu vou deixar aqui destacado. E após esse destaque feito, a gente vai trabalhar um pouco melhor essa questão relacionada à temática. Vejamos bem, vou fazer a leitura que nos diz assim a palavra de Deus. Neste encontro, não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-leis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Feito a leitura da palavra de Deus, a gente vai começar a fazer uma leitura breve, sem nenhum comentário da introdução, e eu vou focar tão somente no primeiro tópico, com o objetivo de ajudar todo e qualquer professor de escola bíblica dominical, o qual vai, mais adiante, tratar estes assuntos em sala de aula. Quando acompanhamos os Jogos Olímpicos, ficamos encantados com as performances dos atletas, algo extremamente difícil para eles. Presenciamos muitas alegrias e conquistas, mas também fracassos e desilusões. Muitos atletas enfrentam as câmeras da televisão e caem no choro lamentando a derrota, e outros as vitórias. Tanto o que ganha quanto o que perde, o discurso é bem parecido. Eu trabalhei muito para esse momento chegar e eu lutei muito por essa medalha, diz o vencedor, e outros dizem: esperei tanto por esse momento, treinei muito para conseguir essa medalha e estou saindo sem ela daqui, diz o que perdeu. Nos jogos, as coisas funcionam, uns ganham e outros perdem. Mesmo que seja uma vitória coletiva, precisa eliminar um grupo de adversários. Na vida cristã, não é assim. Apesar de algumas semelhanças, pois quem luta, treina, busca e é disciplinado vence. Não há perdedores para os que obedecem ao Senhor. Todos são mais que vencedores em Cristo Jesus. Note que quando diz que todos são mais do que vencedores em Cristo Jesus, é em Cristo mesmo, tá bom? Não é porque nós somos bons o suficiente, até por causa de quê? Até mesmo as nossas potencialidades são dadas pelo Senhor. Nós temos um potencial como ser humano que foi dado pelo nosso Criador, basta a cada um desenvolver tal capacidade ou potencialidade. Dito isto, a gente vai trabalhar tão somente nesse vídeo o primeiro tópico que vai tratar sobre um primeiro momento. E qual é que a gente vai destacar? A gente vai tão somente falar de Abias e Asa de Judá, numa referência ao reino do Sul, cuja capital, como já foi informado anteriormente, é Jerusalém. Os textos bíblicos, as referências, são esses que eu estou deixando aqui destacado. Está na revista, e se porventura você não fez ainda a leitura, você pode pausar o vídeo, fazer a leitura e voltar para o vídeo. Caso contrário, você pode continuar, porque a gente vai trabalhar os aspectos negativos e positivos, trazer algumas aplicações para nossas vidas, de modo a corroborar com você, especialmente o professor, mas, quando não, aluno também da Escola Bíblica Dominical. O importante é que todos nós, como discípulos de Jesus, venhamos aprender cada vez mais e mais com a palavra de Deus. Quando a gente trabalha essa questão de Abias e Asa numa referência a, ao Reino do Sul, porque se refere a Judá, com relação a Abias, este que eu vou destacar aqui,
a gente precisa observar alguns pontos positivos. O primeiro ponto positivo que eu quero destacar é a confiança em Deus na guerra. Quando ele enfrentou Jeroboão, rei de Israel, Abias declarou a sua confiança em Deus e na sua aliança davídica. A gente precisa ler, naturalmente, 2 Crônicas, capítulo 13, do versículo 10 até o 12. Você vai observar a confiança de Abias em Deus. O segundo aspecto que eu quero mencionar aqui é a vitória pela fé. Deus deu a Abias uma vitória milagrosa sobre um exército muito maior. Vale ressaltar que a minha afirmação se encontra em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 15 até o 18. São dois pontos positivos destacados por este. Mas quais são os pontos negativos de Abias? Bom, o primeiro ponto digo negativo é a vida pessoal em pecado. Ele seguiu os mesmos pecados que seu pai Roboão com práticas idólatras. Além disto, a gente vai observar também que ele teve um reinado curto e sem grandes reformas. Isso significa que, apesar da vitória sobre Jeroboão, seu reinado não trouxe mudanças espirituais significativas. Da mesma forma, nós, como crentes em Jesus, já que somos mais que vencedores em Cristo, às vezes nós cantamos vitória, entre aspas, antes do tempo. A gente fica comemorando, comemorando, quando não, a gente depois observa que não é nada daquilo, e a gente foi afobado, precipitado, e a gente precisa, sem dúvida alguma, atentar para essas coisas. Mas quero fazer algumas aplicações em relação a estes textos que estão destacados aqui, dentro do primeiro tópico apresentado somente com relação a Abias, tá ok? A primeira aplicação, lembra que eu falei sobre confiar em Deus que traz vitória? Ou seja, confiança em Deus na guerra, na luta, é confiança em Deus na vida, não em si mesmo, no seu braço, mas tão somente em Deus. Porque mesmo com fraquezas, Abias venceu porque confiou no Senhor. E hoje? Hoje, podemos vencer desafios confiando mais em Deus do que em nossos próprios recursos. Quais são os recursos que nós temos utilizados? Eles têm sido motivo de confiança? Se eles são motivo de confiança, a gente precisa deixá-los de lado e confiar tão somente em Deus. Uma outra coisa que a gente observa, porque falamos sobre os pontos negativos, a idolatria, não teve grandes reformas, etc e tal. Pois bem, a fé sem santidade não basta. Não adianta você ser uma pessoa com tamanha fé, mas não ter santidade. Aliás, é bom que se diga que Deus, várias vezes no Antigo Testamento, e é repetido através de outros no Novo Testamento, dizendo que Deus é santo. E ele requer um povo santo. Logo, santidade é algo essencial, primordial para todo aquele que faz parte do povo de Deus. E embora Abias tenha crido e a sua vida pessoal e o governo não foram piedosos, nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, não apenas nas crises. É muito fácil as pessoas, por uma questão de necessidade, buscar a Deus no momento que ele sente aquele aperto, uma aflição, uma dificuldade, uma luta, um desemprego, quando não uma doença. As pessoas apelam para Deus. Agora, a gente precisa compreender que não é apenas buscar Deus nos tempos de crises, de lutas, de sofrimento. Pelo contrário, a gente tem que buscar o Senhor e nos aproximar com fé em todo o tempo, em humildade, com um coração grato e, sobretudo, em plena dependência com relação à pessoa de Deus.
Quando a gente começa a trabalhar um outro personagem dentro desse tópico, que é o primeiro, e nós estamos analisando somente ele, vai aparecer esse personagem, que eu vou destacar aqui, que é Asa. Asa foi rei de Judá. Quando a gente observa o primeiro livro de Reis, capítulo 15, do versículo 9 até o 24, e segundo Crônicas, capítulo 12 até o 16, vale a pena ler 14, 15 e 16. O que que a gente vai ver como pontos positivos? Reformas espirituais. Isso mesmo. Asa, não mais Abias, Asa removeu a idolatria, expulsou as prostitutas cultuais e renovou a aliança com Deus. Aquela prostituição cultica que havia foi abolida no período de Asa. Inclusive, além dessas reformas espirituais, ele orou a Deus na crise. Na crise. Eu falei agora há pouco que a gente não pode buscar Deus somente nas crises, mas em todo o tempo. Mas na crise, nas crises, nós podemos buscá-lo também, mas com o nosso coração muito é, temente ao Senhor, de modo que a gente venha se preocupar não necessariamente com o Deus que vai nos abençoar tão somente, mas nos aproximando com comprometimento, de forma que a gente venha ter um coração grato e reconhecer que, de fato, Ele é Deus. O que me chama a atenção no tocante a esse período do rei de Judá, Asa, é que quando Zerá, o etíope, atacou Judá com um grande exército, Asa clamou ao Senhor e obteve uma vitória impressionante. Mas por causa de quê? Porque Asa necessariamente era um grande estrategista? Nananina, não. É porque Deus era o Senhor dos exércitos. Um outro aspecto que eu considero positivo na vida de Asa é a influência sobre o povo. O seu compromisso com Deus inspirou um grande ajuntamento nacional para buscar ao Senhor. Mas quando a gente fala de tantas coisas boas sobre o rei Asa em Judá, a gente pergunta: será que teve alguns pontos negativos? Ora, é que nem a minha vida e a sua vida. Nós temos qualidades e temos defeitos. Nós temos virtudes, inclusive. Eu acho que todas as coisas boas, as quais tem na minha vida, são os méritos de Cristo em mim. E todas as trapalhadas, todas as imperfeições é por minha conta. É por causa da natureza pecaminosa que continua habitando dentro de mim, dentro de você também. Porque por mais que sejamos nova criatura em Cristo Jesus, a Bíblia diz que o velho homem continua habitando. Ele não pode sobrepor ao fato de você ser uma nova criatura em Cristo Jesus. A nossa inclinação tem que ser para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Mas ainda assim, a habitação, vou dizer assim, dessa natureza velha, numa referência ao velho homem, continua dentro da gente. Por isso que a gente vê a necessidade de mortificarmos a carne. É o que a gente aprende com a palavra de Deus. Mas em relação a alguns pontos negativos, porque Asa não foi perfeito, assim como Abias não foi, assim como eu não sou, tampouco você, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, ou você, internauta, que acabou de chegar pela primeira vez aqui nesse esse ambiente de escola bíblica dominical. Vejamos que ele confiou em alianças humanas no fim da vida. Em vez de buscar o Senhor, Asa fez aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria, e foi repreendido, inclusive, por isso. Uma outra coisa é que ele rejeitou a correção de Deus. Toda pessoa que é filho de Deus, segundo a palavra dele, ele é corrigido porque Deus o ama, porque tem como filho. E se a gente é corrigido, é um sintoma ou uma sinalização de que nós, de fato, somos filhos de Deus. Porque o pai que ama não vai deixar o filho fazendo as coisas erradas, logo sem disciplina.
E graças a Deus, porque vez ou outra nós somos disciplinados sim pelo Senhor. E é através da igreja, dos líderes que estão não apenas nos exortando, mas também nos repreendendo, não apenas através de uma palavra recebendo da parte de Deus de conforto, mas sobretudo recebendo uma admoestação, ou quando não, uma advertência. E tudo isto é para o nosso benefício. E no caso aqui, a gente observa que ele rejeitou a correção de Deus quando? Você vai me perguntar. Foi justamente quando o profeta Anani o advertiu. Asa ficou irado. O que fez com o profeta de Deus? Lançou na prisão. Tem gente que não suporta a correção. Tem gente que age com indiferença. Só querem receber os louros, os aplausos. As críticas elas deixam não apenas de lado, mas vai manter um distanciamento com as pessoas que opinaram de uma forma contrária. De qualquer maneira, a gente observa que tem um outro aspecto aqui na vida de Asa como rei de Judá que não é nada bom. E qual foi? Ele não buscou Deus na doença. Quando a gente está doente, o que que a gente faz em primeiro lugar? Busca Deus. Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda, Senhor, me sara, me cure, etc e tal. A gente apela para a misericórdia divina. Isto é uma coisa natural do ser humano, mas o rei Asa, no final da sua vida, teve uma enfermidade nos pés. Mas diz o texto bíblico, e não estou mentindo, eu vou fazer a leitura aqui para que você tenha uma ideia, no segundo Crônicas, capítulo 16 no versículo de número 12, olha o que nos diz a palavra de Deus. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Que vacilo, que situação triste. Confiar nos médicos, mas não em Deus. Lembrando que a medicina é um recurso dado por Deus para o bem-estar das pessoas. Quando Jesus disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, Jesus, ele não deixa a medicina de lado, mas ele considera a medicina e tem em grande estima, porque ele é fato. Quem está doente precisa procurar o médico. Eu sei que eu posso dar um exemplo aqui um tanto extremado. Se você sofrer, quer em casa, quando não na rua, uma fratura externa, ninguém vai lhe levar para a igreja. Ah, porque você ouviu que, que o hospital, digo que a igreja é um hospital, vai levar para a igreja? Não, uma pessoa com alguma fratura, quer exposta ou não, ela vai ser encaminhada para um pronto-socorro, por exemplo. E é mais do que natural a gente recorrer à medicina, aos médicos, que são instrumentos da parte de Deus para a nossa saúde, a restauração, né, da nossa saúde, etc e tal. Agora, a grande questão aqui de Asa é que ele estava enfermo, mas ele não buscou a ajuda do Senhor. Que situação! Eu quero fazer uma aplicação com relação, uma não, algumas aplicações rápidas com relação a Asa, já que a gente está falando sobre o rei de Judá. Quando a gente observa a Bíblia, a gente nota o zelo inicial que precisa ser mantido. Quando você aceitou a Cristo Jesus, você estava com todo aquele gás, aquela alegria, aquela empolgação, você, enfim, estava comprometido, arregaçou as mangas, começou a trabalhar na obra do Senhor, mas depois, de repente seja o seu caso, pode ser que não seja. Cada caso é um caso, eu sei disto. Mas de repente depois você foi levando daquele chamado banho-maria, e de uma forma mais tranquila, sem comprometimento, sem muitos compromissos. Vai na igreja, lê até a Bíblia, ora, mas não é mais aquela coisa do chamado primeiro amor. O que que a gente observa é que o zelo inicial deve ser mantido.
Asa, ele começou bem, mas terminou mal. E pode ser que você, na vida cristã, começou um tanto é, meio capenga, com alguma dificuldade, cambaleante, mas na sua reta final está caminhando bem e vai terminar bem. Agora, a coisa triste é você começar bem e terminar mal. Não tem como é, ficar com o coração grato quando a gente vê alguém que começou tão bem, mas termina mal porque não ouviu a voz de Deus, não aceitou a correção divina, entre outras coisas. Não é à toa que o autor aos Hebreus, e não me pergunte quem foi que escreveu a carta aos Hebreus, eu sinceramente não sei, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz que nós precisamos perseverar na fé até o fim. É esta lição que eu quero que você aplique. Uma outra coisa, a nossa confiança deve estar sempre em Deus. Isso mesmo. No começo, Asa confiava em Deus, mas depois ele confiou em alianças humanas. E muitas vezes, meus irmãos, começamos bem espiritualmente, mas nos tornamos autossuficientes e deixamos de depender do Senhor. Que isso não ocorra sobre as nossas vidas. Que a gente venha buscar essa dependência completa em Deus, porque nós precisamos do Senhor todo santo dia. Agora, nós devemos aceitar a correção. Lembra de Asa, o rei? Ele rejeitou a repreensão do profeta. Precisamos aprender a ouvir conselhos sábios e aceitar a disciplina de Deus para o nosso crescimento. Não é à toa que tem um versículo bíblico, o qual eu vou fazer a leitura para que você que me acompanha tenha uma noção, por se tratar da palavra de Deus. Em Provérbios, isso mesmo, Provérbios, no capítulo de número 12, lá no versículo de número 1, olha o que diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido, diz a palavra de Deus. E a gente está agora finalizando. Observe que o primeiro tópico é muito grande, só tem dois tópicos nesta revista, por isso que nós vamos fazer tão somente dois vídeos sobre a lição de número 9 dentro desse período do assunto chamado Monarquia em Israel, conforme nós temos como proposta para o primeiro trimestre de 2025. Mas eu quero terminar aqui, e a gente vai parar justamente, ó, aqui com... Eu quero terminar com algumas lições bem práticas. Isso mesmo. Quando falo lições bem práticas, práticas para o nosso dia. Por causa de quê? Quando a gente estuda a Bíblia, vai para o Antigo Testamento, a gente precisa ler e explicar o Antigo Testamento. Mas a gente tem que trazer aplicações para a nossa vida. Porque quem lê e explica também deve aplicar a palavra de Deus. A aplicação não é somente para mim, é para todos nós. Vejamos, tanto Abias, que foi o rei primeiramente citado, quanto Asa, este segundo, mostram que não basta começar bem, é preciso terminar bem. A outra coisa é que precisamos manter a confiança em Deus ao longo da vida, sem depender das nossas estratégias, sem confiar nos braços humanos. A gente precisa tão somente confiar em Deus de uma forma plena, tá ok? E a humildade é necessária. Para que você vai indagar? Para ouvir a correção e perseverar na fé até o fim, porque vai fazer toda a diferença. Um exemplo: muitos líderes cristãos começam bem pregando a verdade e confiando em Deus, mas com o tempo podem confiar mais em estratégias humanas e até mesmo no poder político, afastando-se do Senhor.
A história de Asa nos lembra que precisamos confiar em Deus até o fim e manter nosso coração fiel a Deus. E termino dizendo algo que vai do meu coração para o seu coração, meu irmão, minha irmã que acompanha por esse Brasil. Que possamos aprender com esses reis, com Asa e, no caso aqui também, com Abias. Por quê? Porque a gente aprende a buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas, não cometendo os mesmos erros que ele, mas certamente fazendo coisas diferentes, porque a gente pode aprender até mesmo não apenas com os acertos, mas também com os erros dos reis, quer Abias, quer Asas. Que Deus nos abençoe e que você possa, sem dúvida alguma, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.